Eu não vou ter condição de ver um por um agora, Eu porque mandei o nome pra você. tá recebendo um monte. Tô recebendo um monte, tá? Então vai me mandando aí, por favor, o nome de vocês. Ok? Vai me mandando os Você nomes. recebeu o meu? Não sei, eu tô recebendo um monte assim, ó, uma mensagem atrás da outra, não dá para ler, ok? Pessoal, enquanto o pessoal tá aí mandando o nome para fazer a referência da sua presença aqui à aula, valendo como chamada, vamos fazer a correção dos últimos exercícios da apostila 1 para a gente começar a apostila 2 hoje, né? Então, a apostila 1, página 81. Bia, Oi. eu tô com dúvida. O dever é só a 81, a 82, a 83 e a 84, né? Isso, só isso. Ah, tá. Ok? Uhum. Então, quem não me mandou o nome, mande e vai abrindo a apostila. Bia, você pode repetir pra mim, por favor? É para abrir a apostila na página 81, que a gente vai fazer a correção da tarefa agora, certo? E se você ainda não mandou o seu nome para mim no bate-papo, escreve o seu nome por gentileza, ok? Olha aí. Muitos já me mandaram, eu não sei quem que me mandou agora, tá? Meninos, seguinte, eu desativei o microfone de todos, com a possibilidade de que vocês possam habilitá-lo, tá? Então, deixa eu fazer a correção. Se você, Bia, não entendi por que é isso, por que é aquilo, ativa o seu microfone para que você possa tirar sua dúvida, ok? Por enquanto, deixa aí o seu microfone desativado e você pode ativar quando estiver com dúvidas. Tudo bem? Pode falar, Gabi. Oi, Gabi. Bom, acho que ela não vai falar nada. Pessoal, então vamos lá. Página 81, exercício 1. Bom, aqui a gente falou nesse capítulo sobre o Egito Antigo, né? Aonde que ele está localizado, como que era a sociedade, como que eles fizeram para sobreviver naquele local que era bastante seco, árido, né? A gente viu como que era a vida religiosa deles, a sociedade e assim por diante, não é mesmo? Então, esses exercícios, eles são exatamente para a gente tentar consolidar o nosso conhecimento. Estamos na apostila 1, correção da página 81. Vamos começar a apostila 2 hoje, ok? Então, na página 81, o primeiro exercício tem como enunciado o seguinte: as crenças religiosas tinham grande importância na sociedade egípcia. Por causa delas, por exemplo, que os egípcios desenvolveram as práticas da mumificação. Explique o que era mumificação e por que a sociedade egípcia realizava, né? Se vocês se lembram, a mumificação é um processo de conservação do corpo dos mortos. Tudo bem? Então, a mumificação era a técnica da preservação do corpo dos mortos. E aí, a segunda parte da questão: por que os egípcios realizavam a mumificação? Eles realizavam a mumificação porque eles acreditavam que existiria uma reencarnação para que a pessoa conquistasse a vida eterna. Só que essa conquista da imortalidade, da vida eterna, só aconteceria se o corpo estivesse preservado, ok? Tudo bem? Então, eles faziam a mumificação para alcançar a imortalidade. Beleza? Número 2, então. Bia, Oi. pode repetir primeiro a primeira pergunta da aula, por favor? O que é a mumificação? A mumificação é a técnica de preservação do corpo dos mortos, certo? E eles faziam isso porque acreditavam na conquista da imortalidade, tá? Então, se o corpo estivesse preservado, a pessoa conquistaria a imortalidade. Qual é a página? Estamos na página 81, indo para o exercício 2 agora, da apostila 1 ainda, ok? Exercício 2. Entre as construções mais conhecidas dos antigos egípcios estão as pirâmides. Qual era a finalidade dessas construções?
Então, ó, as pirâmides, elas tinham a função de abrigar o corpo dos faraós após a sua morte, ok? Então, basicamente é isso. E o que tinha, além do sarcófago, né, com o corpo do faraó? Tinham joias, objetos, alimentos, inclusive, algumas vezes, tínhamos até alguns criados colocados junto desse templo, nessa construção, junto com o corpo do faraó, tá? Mas era Então, criado vivo? vivo, vivo. Então que ele morria lá dentro? Aham. Inclusive, eu não sei quem é que está falando aí comigo. Inclusive, há muitos indícios dos arqueólogos, né, que eles descobriram que muitos daqueles que se dedicaram à vida construindo as pirâmides, quando a pirâmide ela era terminada de construir, essas pessoas elas eram colocadas em uma sala toda e lacrada. As pessoas morriam lá Bi, dentro. Nossa Senhora. Oi. era verdade que nesse negócio de mumificação eles colocavam uns bichinhos assim comer, pessoal? Sim, exatamente para evitar, porque como eles colocavam joias lá dentro dos faraós, era preciso colocar algum tipo de segurança. Então, animais selvagens, insetos perigosos como escorpiões, como répteis como cobras, eram Eu sabia que colocados. eles colocavam, Bi, eu sabia que eles colocavam uns bichinhos assim, ó, muito perigosos, que ele entrava assim, o seu corpo comia tudo. Exatamente para evitar que pessoas tentassem entrar até Desliga o as áudio aí. pirâmides. Eu já Tem um desliguei, filme eu já desses. desliguei. Exatamente para que ninguém entrasse lá e tentasse roubar as riquezas colocadas lá dentro, ok? Tem Pessoal, um filme página sobre isso. tem vários, né? Mas mesmo assim, hoje em dia tem gente que entra lá. Que filme? Página 82, por gentileza, ok? Página 82. Na página 82 até 84, nós temos aí questões de marcaxias e verdadeiro ou falso, né? As de VOF pede para a gente justificar aquela que está errada, né? Explicar o erro daquela frase que está errada, como é o caso do exercício 1. Então, sobre o Egito Antigo, né? Vamos avaliar se as três afirmativas são verdadeiras ou são falsas. Então, olha a primeira. O Império Egípcio se formou por meio da unificação de diferentes nomos existentes ao longo das margens do Rio Nilo. Verdade, não foi isso que a gente viu? Que existiam vários nomos que foram se unificando a ponto de formar Egito do Norte, o Egito do Sul, ou Alto Egito e Baixo Egito. Esses dois Egitos depois se unificaram. Lembra-se disso? Então, a letra A está correta, é verdade. Tudo bem? Letra B. As cheias do Rio Nilo aconteciam todos os anos. Isso ajudava a regular o ritmo de vida dos egípcios, que estabeleciam o momento de plantar ou de colher seus alimentos, de acordo com a cheia ou a vazante do rio. Certo ou errado? Certo, né? Então, todos os anos, o rio Nilo ele tinha o seu período de cheia. Tanto é que, através desse ciclo de todos os anos do rio encher, é que os egípcios criaram aquele calendário. Lembra que o calendário tem 3 estações? A estação da cheia, a estação em que o momento das águas estarem baixando e a estação das secas. Cada uma dessas 3 com 120 dias, sendo que a estação da seca tem 5 dias a mais, 125 dias, completando os 365 dias de um ano. Verdade também, ok? Agora, tem a letra C. Olha só comigo. A construção de diques, barragens e canais de irrigação... Segunda é verdadeira? A segunda é verdadeira. A construção de diques, canais e canais de irrigação, dentre outras obras hidráulicas, não era de conhecimento da civilização egípcia, de modo que o seu desenvolvimento só foi possível às margens do rio Nilo em razão da aridez do deserto presente no seu entorno. Tá errada, Falso. né? Falsa. Por quê? Falso. Sim, o Egito tinha conhecimento do que era dique, do que era canal e do que era barragem. E mais que isso, eles desenvolveram o nilômetro. Lembra do nilômetro? Então, eles conheciam sim essas obras hidráulicas, certo? Então, a terceira, a letra C, é falsa. E aí, por que essa afirmação está falsa?
Porque os egípcios conheciam essas obras hidráulicas, ok? Então, era essa a sua justificativa, ficou VVF, certo? O número 2 fala de algumas posições sociais dos Bia, escribas. Pois Mas não tem que colocar a justificativa? Não, olha lá embaixo. Ó. Agora, explique o erro das afirmações que você assinalou como falsas. Qual que é? Só tem uma alternativa falsa, não é? Letra C. Por que que essa afirmativa é falsa? Explica por que Porque eles essa está conheciam. errada. Exato, está falsa porque os egípcios conheciam essas obras hidráulicas. Ok? Ah, tá. Bia, Eles conheciam essa tecnologia. Isso. deixa eu falar um negócio. Pode falar. Você vai dar a provinha online igual as... Calma que isso é para depois. Vamos terminar aqui primeiro e depois eu comento com vocês sobre isso? Pode ser? Tá? Pode. Então vamos lá. Exercício 2. Os escribas do Egito Antigo ocupavam uma posição subalterna na pirâmide social egípcia. Sua posição era inferior em relação aos conselheiros do faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à elite militar e aos sacerdotes. Mas as características do seu ofício os afastavam de trabalhos forçados e das arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada se explica por quê? Por que motivo os escribas, eles não eram obrigados a trabalhar, eles não eram, aliás, trabalhar pesado, por que que eles não eram obrigados a pagar muitos impostos? Mesmo sendo aí, não sendo a camada superior. Que eles eram mais da pirâmide. privilegiados, não eram? Mas Não, por que que eles eram faziam os privilegiados? impostos. Isso, Porque eles exatamente. Porque eles sabiam ler, sabiam escrever, eram eles que registravam os impostos, os estoques de alimentos, as obras, né? Então, a resposta certa do número 2 é a letra C de casa. Por quê? Porque pelo domínio dos escribas, os segredos da escrita, demóticos e hieróglifos, do cálculo e, por conseguinte, da organização das atividades da administração pública, tá? Então, o fato de um escriba saber ler e escrever facilitava ele registrar os impostos, ver o quanto cada um Eu tenho vai uma poder pergunta, pagar. Érica. Pode Bia, falar, Lucas. Pode falar. por exemplo, um escravo pode saber ler e escrever? Até pode, sabe? Mas isso era muito... Porque um egípcio, um trabalhador livre, ele poderia se tornar um escravo, desde que ele tomasse também um empréstimo com os indivíduos superiores a ele e não Mas conseguisse pagar. eu tenho mais um também. E aí, ele poderia sim saber ler e escrever. Por outro lado, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, nem o faraó sabia, né? Então, geralmente eram sacerdotes e também os escribas que sabiam ler. Outras pessoas raramente iriam saber ler e escrever, tá? O faraó não sabia escrever, por que que ele era o faraó? Porque ele era quem mandava em tudo, era ele que exercia o poder. Então, mesmo Mas sem por que saber ler o escriba não era faraó? Porque ele Porque ele sabia não ler e escrever. precisava disso, porque a leitura e a escrita, ela só era necessária para registrar os impostos e tudo mais. Só que ele, como faraó, já tinha quem fazia aquilo para ele. Eu Pra que tenho ele ia outra aprender a ler e pergunta. escrever? Como se tornava um faraó? Eu tenho outra De pergunta. pai para filho. Fala, Lucas. Um trabalhador livre pode, se aprender a ler e escrever, ele pode se tornar um escriba? Muito difícil. Desde que você consiga não ser daquelas camadas mais baixas, tá? Por exemplo, se você for um comerciante, a chance de você conseguir é grande. Agora, se você é filho de camponeses, a chance é muito difícil. Ok? Ô, Bia. Qual que é a chance Bia. de um... Peraí, a Gabi Melo. Fala, Gabi. Gabi, não consegue ativar o seu microfone? Ó, ativei seu microfone. Vê, Gabi, se você consegue falar. Gabi? Então digita aí para mim, Gabi, o que você quer falar? É o rei 10 aí, eu não sei quem que é. Fala. Tem chance de um escravo ele saber ler e escrever e ir perante a justiça e conseguir ser um escriba? Não, não. Depois que ele é escravo, ele continua escravo. Qual que é
chance do escravo se tornar um faraó? Nenhuma, porque ele é um objeto de alguém. O escravo é considerado ser um objeto. E uma pessoa ela se torna faraó, porque, por exemplo, se o faraó morre, quem assume o seu posto é o seu filho mais velho, tá? É o primogênito. Tudo bem? E se o faraó não quiser dar para nenhum dos filhos, o que ele faz? Não, isso não existe, né? Aí quando ele morrer, os filhos é que vão decidir quem é que vão ocupar o lugar. Ok? Mais velho. Mas e se o O faraó não número tiver 3. filho? Número 3, pessoal. No Bia. número 3, a gente tem aí falando também sobre o sistema de escrita, né? A sociedade atual deve aos egípcios uma herança rica em cultura, ciência e religiosidade. Eram habilidosos cirurgiões e sabiam relacionar as doenças com causas naturais. Criaram as operações aritméticas e inventaram o sistema decimal. Sobre os egípcios, é correto afirmar que, letra B de bola, deixaram, além dos hieróglifos, outros 2 sistemas de escrita. O hierático, empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular do hierático. Ô, Tudo Bia, bem? a 2 então ficou a letra C, né? Isso. E o 3, letra B de bola, tá? Ô, Pessoal, Bia, lembrando que mulheres, elas não se tornavam governantes dentro do Egito. Com exceção, lá no finalzinho, no século II depois de Cristo, que a gente vê uma mulher governando o Egito, que foi a Cleópatra, tá? A rainha do Egito. Ela sim conseguiu governar, mas antes dela, nenhuma mulher governava. Tudo bem? mas aí se não tivesse nenhuma mulher, ele não passava para ninguém? Como que ficava? Não entendi essa pergunta. Assim, o faraó só tinha menina, mas já que não passava para Aí ia pro para seu irmão mais filha, velho. Aí ia pro seu irmão mais velho. Ok? ah, E se ele tá, não tiver entendi. Aí E se tem, ele né, só gente? tivesse a menina? Então, eu só acabei de dizer, passa pro seu irmão mais velho, tá? Vamos pro número 4. Eu tenho uma Analise a pergunta. imagem abaixo. E se o faraó? Agora, A resposta do... número 4. Analise a imagem e o texto a seguir e assinalem o item correto. Então, tem uma imagem aqui. Então, vocês observando vários tipos de pessoas, tem animais aqui, alguns deuses, né? Lembra o corpo de humano, cabeça de animal. Lembra disso? A imagem demonstra um julgamento. Nele, o objetivo era pesar o coração do morto, que deveria ser mais leve que a pluma para provar que a sua conduta em vida era irrepreensível, pautada na verdade, justiça e boas ações, o que dariam a ele a imortalidade e paz se houvesse êxito no julgamento. Com base no dito antigo, é correto concluir que esse julgamento, letra E de elefante, se relacionava à crença dos egípcios na vida após a morte, na qual todos deveriam passar pelo tribunal para receber essa bênção, né? Então, eles acreditavam na vida após a morte. E o indivíduo, para conquistar a vida após a morte, ela deveria passar pelo julgamento de Osíris, né? Se a pessoa tivesse um coração bom, se ela fosse julgada como uma pessoa boa, que tivesse boas ações ao longo de toda a sua vida, Osíris concederia a vida eterna a essa pessoa, concederia a imortalidade a ela. Número 5, aí a mesma coisa, julgar as verdadeiras e falsas e dizer por que está errado, né? Então, 5. Letra A. As pirâmides eram túmulos onde os egípcios enterravam todos os seus mortos. Eram todos? Não, apenas o faraó e sua família. Então, eram todos? Não, está falsa. Então, a letra A, como é que a gente explica o porquê que está falsa a letra A? Está falsa porque nas pirâmides eram enterrados apenas o faraó e a sua família. Tudo bem? Então, letra A, falsa. Letra B. Os desenhos feitos nas paredes das tumbas egípcias devem ser vistos apenas como enfeites, não podem ser considerados fonte de informação sobre o Egito Antigo. Pessoal, lá no grupo de vocês, eu mandei um link se alguém quisesse visitar, né, um túmulo de, acho que Ramsés, se não me engano, que eu mandei para vocês.
E aí dava para ver que, assim como nessa pintura da questão 4, tinha várias pinturas ao longo de todo o túmulo, né, do Ramsés. E essas pinturas passavam para a posterioridade momentos da vida desse faraó, fatos que ele fez, coisas da vida dele, coisas que ele gostava de fazer, quem que ele gostava, sempre estava retratado nessas pinturas. Então, pessoal, essas pinturas, sim, elas são consideradas fontes de informação. Porque, por exemplo, se num ano houve a cheia não foi tão grande assim do Rio Nilo, então a área que eu vou plantar é uma área menor. E aí, o que será que esse faraó fez para conseguir garantir alimento para todo mundo? E isso pode ser registrado na parede dos túmulos quando eles forem mortos, ok? Então, a letra B também está falsa, porque, sim, os desenhos servem de informação para a gente entender como era o Egito Antigo, tá? Então, o número 4 ficou letra E de elefante. O número 5, letra A, falso. Letra B também falso. Letra C de casa. Cada cidade egípcia adorava o seu próprio Deus e construía templos em sua homenagem. Verdade, né? Eles eram politeístas. E as várias cidades que existiam dentro do Egito Antigo acreditavam nos seus próprios deuses. Podia ser em comum com outras cidades ou não, né? E aí, para homenagear, a população construía santuários para esses indivíduos, né? Para esses deuses que eles acreditavam. E aí, depois que esses templos eram terminados de serem construídos, né? Quem cuidava deles eram os sacerdotes. Tudo bem? Letra D. Os sacerdotes podiam ascender à posição de faraó, ou seja, os sacerdotes poderiam se tornar um faraó. Não. Aí a pergunta que alguém tinha me feito, como é que um faraó ocupa essa posição? Através da sua família, né? Quando o pai morre, passa para o filho primogênito. E aí, pessoal, sempre para manter o governo do Império Egípcio nas mãos da mesma família, o faraó sempre tinha muitos filhos. Muitas das vezes ele se casava com várias mulheres ao longo de sua vida. Então ele casava-se com uma mulher, aí tinha alguns filhos com ela. Aí se separava dessa mulher, tinha mais filhos com a outra. Justamente para que tivesse muitos filhos, para garantir que o governo do Egito ficasse sempre na sua família. Tá? É isso que nós chamamos de dinastia, quando o governo de um determinado local passa de pai para filho. Tá? Então a letra D está falsa, porque os sacerdotes não poderiam se tornar faraós. Ok? Número 6. Na década de 1960, o governo do Egito iniciou uma construção de uma barragem no Rio Nilo, com o objetivo de represar suas águas para gerar energia no país. O texto a seguir aborda avanços promovidos pela barragem, conhecido como a Grande Represa de Assuã, e os impactos ambientais. Leia com atenção. Bom, eu não vou ler esse texto, já devem ter lido, né? Que fala o que eles utilizavam, para que eles utilizavam as águas, qual foi o impacto positivo e negativo dessa construção da represa, tá? Então, letra A na página 84. De acordo com o texto, qual foi o objetivo da construção da represa de Assuã? A represa ela foi construída com o principal objetivo de acabar com as inundações do Rio Nilo, né? E também produzir energia elétrica, certo? Então, são por dois motivos: acabar com as inundações e produzir energia elétrica, certo? Então, para quem leu lá o texto, são esses dois objetivos. Letra B. As obras de construção da Grande Represa ficaram prontas em 1970. Quais foram os benefícios trazidos por essa obra? Então, primeira coisa, fim das enchentes do Rio Nilo, não é? É o que fala lá em cima. Depois, eu tenho áreas desérticas que passaram a ser agricultáveis, áreas férteis. Então, o que a gente falou até agora? A gente tem redução das enchentes e mais áreas agricultáveis. Depois, a gente tem a geração de energia elétrica.
e estoque de água para o período de seca. Então, olha quanta coisa que essa represa ajudou. Então, ela ajudou na redução das enchentes, na produção de energia elétrica, no aumento das terras agricultáveis, no estoque de água para o período da seca e produção de energia elétrica. Então, 5 benefícios que essa represa trouxe ali para a região do Egito. E a letra C. De acordo com o texto, as obras de construção da represa também promoveram grandes impactos ambientais. Cite alguns deles. Bom, o texto fala, principalmente aí no último parágrafo, de pontos negativos que puderam ser observados a partir da construção dessa represa lá no Rio Nilo. Então, para começar, lá no delta, o que é o delta? É aquele local onde o rio vai desaguar no oceano, né? Tinha menos água chegando lá. Então, portanto, houve uma infertilidade ou uma menor fertilidade do delta do Rio Nilo, certo? Depois fala de uma doença que começou a atingir cada vez mais pessoas, a esquistossomose, certo? Tudo bem? A diminuição de nutrientes carregados pelo rio e a diminuição de cardumes. Lembra disso lá no texto? Tudo bem? Bom, agora eu vou ativar o microfone de vocês e eu vou falando alguns nomes para as pessoas falando comigo. Isabela, você quer falar alguma coisa? Não? Francisco? Gabriel? Não? Então vamos continuar. Quem que me mandou aqui no bate-papo que queria perguntar alguma coisa? Marcos, pode perguntar, Marcos. Pode ativar o microfone aí. Aí, ó, pode ativar o microfone. Ah, pronto. Então, Bia, Primeiro, peraí, deixa eu ouvir a Isabela primeiro. Fala, Isabela. Bia, você pode citar de novo a explicação da C, que eu não entendi ela Do direito. número 6? Do número 6? A C da número 6. Tá. Então, impactos negativos, né? Então, redução da fertilidade no delta do Nilo, que é onde o rio deságua. A proliferação da esquistossomose, que é uma doença, certo? Redução dos nutrientes carregados pelo rio. Peraí, essa é qual? A letra C do número 6, que eu já tinha falado Redução antes. dos nutrientes do Nilo? Isso, carregados pelo rio Nilo e redução dos cardumes de peixes. Muito obrigada, Bia. Certo? Gabriel? Eu tô com dúvida. Lá na 3, eu não consigo saber a resposta. A 3 letra B de bola. Marcos? Marcos, liga tua câmera. Então, sabe aquele beija-flor que está desenhado na página 7 do livro 2? Então, é verdade que ele foi destruído? Deixa eu pegar aqui as apostilas para eu ver. Não, destruído não. Tá? Eu vou falar disso com vocês depois. Tá bom? Na próxima aula. O que mais? Francisco, para a gente continuar Bia, aqui. Fala. Desculpa, que eu tava com um problema no áudio. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Todos os sacerdotes, eles tinham que saber se comunicar com os deuses? Sim, sim. Esse era um papel fundamental. Até por conta disso que eles tinham grande influência sobre a população. Tá? Ah, tá. Então eles eram os religiosos. Isso, exato. E, inclusive, eles eram os únicos que se comunicavam com os deuses, se aproximavam das esculturas e pinturas e se comunicavam com os faraós. Ok? Ah, tá. Obrigado, Bia. Por nada. Pessoal, falta aí 10 minutinhos para a aula acabar, mas eu já vou começar a apostila nova, tá? Apostila 2 com vocês.
que o nosso amigo Marcos já deu uma folheada lá na apostila de história, né? Muito bem. Pessoal, a gente vai falar agora de outros povos. Então, a gente estudou, né? Povo antigo lá na Mesopotâmia, a gente estudou o povo antigo lá no Egito. E aqui na América, né? A gente tem alguns povos que viveram no mesmo período, tá? Então, no continente americano, principalmente no que a gente conhece como América Espanhola, muitos povos viveram na mesma época em que os egípcios e que os mesopotâmicos. Por que a gente chama de América Espanhola? Porque foi a parte do continente americano, que está aqui pintadinho de verde, que os espanhóis colonizaram, tá? E aqui, nessa América Espanhola, havia uma grande variedade de povos, alguns nômades, outros sedentários. E essa quantidade de povos era gigantesca. Só que quando a gente pergunta de povos antigos que habitavam a América, sempre esses três aqui vão chamar nossa atenção. Os maias, os incas e os astecas, mas eles não eram os únicos. A gente tinha na América Espanhola uma grande variedade de povos. Então, quando os espanhóis, em 1492, chegam à América, aqui na América a gente tinha muitos povos que tinham aí tradições já há muito tempo, há milenares, técnicas milenares que eram desenvolvidas por eles, tanto na economia, na religião e assim por diante. Tá? Então, a gente vai começar a falar de alguns desses povos, que não são esses aqui ainda, que a gente ainda vai estudar. Eu sei que vocês já viram lá no Fundamental 1 alguma coisa sobre os maias, incas e os astecas. A gente vai falar deles também, mas vamos falar de outros povos além desses três. Tá? O que eu vou falar com vocês agora é da civilização de Caral. Tá? Quem que foi esse grupo? Quem eram essas pessoas? Tá? Tá vendo essa mancha verde escura aqui? É nesse local onde é um país aqui na América do Sul chamado Peru, tá? Aqui nós temos, se a gente fosse ver o mapa mundi, o Oceano Pacífico, e bem aqui, nessa região onde eu estou passando o mouse, turma, é uma linha de montanhas chamada Cordilheira dos Andes. Então, é nessa região, no Peru, bem próximo à Cordilheira dos Andes, que se desenvolveu um povo, o povo de Caral, certo? Por eles terem se desenvolvido aqui, ó, bem pertinho da Cordilheira dos Andes, esse povo era chamado de povo andino, tá? Então, todos os povos que a gente vai ver, inclusive outros que se desenvolveram bem aqui, pertinho da Cordilheira dos Andes, são povos chamados de povos andinos. Se eu perguntar para vocês se a civilização de Caral é andina ou não, vocês vão dizer que sim, porque eles se desenvolveram pertinho aqui da Cordilheira dos Andes. Tudo bem? E quais que eram as características dessa civilização? Então vamos pensar. Nessa área verdinha aqui, cerca de 12 mil anos atrás, chegaram as primeiras pessoas nessa região. E essas pessoas, elas eram nômades. Elas viviam da caça e da coleta daquilo que elas achavam no meio da mata, certo? Só que, por volta do ano 6000 a.C., esses povos que estavam aqui no Peru passaram a se sedentarizar, ou seja, passaram a ter a sua moradia fixa em determinado local. E a partir daí, começaram a surgir pequenas aldeias, né? Grupos de 50 até 70 pessoas, tá? E nesses locais onde essas vilas começaram a se instalar, eles praticavam a agricultura. Então, eles continuavam caçando, continuavam pescando, mas também praticavam a agricultura, ok? Ali ao redor do local onde eles viviam, das suas aldeias. A partir daí, eles começaram a produzir bastante alimentos. E aí, então, essas aldeias começaram a crescer, ao ponto de, no ano 3000 a.C., cerca de 3 mil anos depois, aquelas pequenas aldeias já viraram cidades grandes. Cidades, por exemplo, que tinham mais de 4, 5 mil pessoas, comparadas com 50, 70 pessoas, isso é um crescimento muito grande. Então, ao longo de toda essa área aqui, que é conhecido como Peru hoje, nós tínhamos várias cidades, tá? E aí a cidade mais importante chamava-se Caral, que era a cidade que tinha a maior quantidade de pessoas e tinha uma maior extensão. E por isso que a civilização que se desenvolveu aqui nessa região do Peru recebeu esse nome, civilização de Caral, o nome
da principal cidade aqui desse povo que viveu até 3.000 anos antes de Cristo, tá? E essa civilização de Caral, ela viveu exatamente na mesma época que grandes impérios, como o egípcio, o Império Sumério, o Império Indiano e o chinês, que são impérios muito antigos, tá? Já vou falar como que era a moradia deles. Tudo bem? E aí, essa cidade, né, ela era dividida basicamente em duas partes, a parte alta e a parte baixa. Então, aqui uma foto dessa cidade, tá? Aqui a gente tem a parte alta e aqui a gente tem a parte baixa. Nessa parte alta, a gente tinha os prédios principais, as maiores residências, os prédios públicos, né? Que geralmente tinham uma forma de pirâmide escalonada. Bia, o que é uma pirâmide escalonada? Isso daqui, ó, cheio de degraus. Tudo bem? E aí, esses prédios, eles eram feitos de pedra, barro, que formava uma argamassa para ligar uma pedra na outra, ou taipa. O que é taipa? É um pedaço de madeira que vai fazer como se fosse uma rede e eu vou colocar barro para formar as paredes dessa construção, tá? Já na parte baixa, nessa região mais baixa aqui, ó, ficava um anfiteatro, que é essa área circular, que é onde tinha algumas apresentações religiosas, onde o governante chegava aqui, tá? Ao redor nós tínhamos algumas moradias e algumas construções mais simples. O que dá para perceber? Na cidade de Caral, as pessoas mais poderosas ficavam na parte mais alta e as pessoas mais simples ficavam na parte mais baixa. Tudo bem? Certo? Essa civilização viveu no mesmo período que os egípcios, que os sumérios, por exemplo. Então, se a gente for observar, lembra que eu falei para vocês que essas cidades, elas se desenvolveram próximo à Cordilheira dos Andes? Então, olha aqui a cadeia de montanha, a Cordilheira dos Andes. E aqui a cidade de Caral, tá? Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, os prédios públicos, né, no formato de pirâmide escalonada, e elas eram sempre construídas pensando aonde é que o Sol, onde é que a Lua, onde é que certa estrela ia se posicionar, tá? Então, essas pirâmides, elas sempre tinham um local certo de acordo com os astros para ser instalado, tá? E geralmente nessas pirâmides escalonadas, diferente do Egito, que era utilizado como túmulo, né? Elas eram utilizadas para atividade administrativa, para coletar impostos, né, por exemplo, e também para realizar ritos religiosos. Tudo bem? Certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Alguém tem alguma dúvida? Pode aí ativar o seu microfone. Deixa eu permitir aqui. Pronto, pode perguntar. Francisco? Eu. Fala, Gabriel, então. É o Rafael, não é Gabriel não, mas Rafael. mas que tipo de ritos eles faziam? Sacrifício, essas coisas ou só Esses tipo povos uma não. missa? Isso, tipo uma missa. Tá? Entendi. Gabriel? Pergunta, lá as pessoas andavam a pé ou elas já tinham um sisteminha? Não, só a pé, tá? Nem cavalo tinha nessa época aqui na América. Tá bom? Pessoal, falta poucos segundos para a aula acabar. Não vou passar tarefa hoje para vocês. Se houver dúvida, alguém me chama lá no WhatsApp. Bia, Tudo bem? Oi, vamos ver se vai dar tempo. É verdade que o rei sentava no trono, daí os escravos tinham que levar ele assim? Não, nesse caso, Tchau. não, aqui não tinha escravo.